sua Bíblia comigo em 1 Samuel capítulo 2. Digno de glória e honra. Sim, Deus. Levantemos nossas mãos Para teu nome exaltar, digno de glória e honra. Levantemos nossas mãos para teu nome exaltar, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti. 1 Samuel capítulo 2, versículo 12, diz assim: eram os filhos de Eli, filhos de Belial, não conheciam o Senhor. Ora, o costume desses sacerdotes para com o povo era que, oferecendo a alguém sacrifício, estando-se cozendo a carne, vinha o moço dos sacerdotes com um garfo e 3 dentes na mão, um garfo de 3 dentes na mão, metia no caldeirão ou na panela ou na marmita, e tudo que o garfo tirava, o sacerdote tomava para si. Assim faziam todo Israel que ia a Siló. Mas mesmo antes de queimarem a gordura, vinha o moço do sacerdote e dizia ao homem que sacrificava: dá essa carne para assar ao sacerdote, ele não aceitará de ti carne cozida, senão crua. Se lhe respondia o homem: queime-se primeiro a gordura, e depois tomará o que quiseres, então lhe dizia: não há de dá-la agora, senão tomá-la-ei à força. Era muito grande o pecado destes moços perante o Senhor, pois desprezavam a oferta do Senhor. Samuel, porém, ministrava perante o Senhor, sendo ainda menino. Samuel, porém, ministrava perante ao Senhor, sendo ainda menino. Eu vou repetir. Samuel, porém, ministrava perante ao Senhor, sendo ainda um menino, vestido de uma estola sacerdotal de linho. Sua mãe lhe fazia uma túnica pequena e de ano em ano lhe trazia, quando seu marido subia para oferecer sacrifício anual. Ele abençoava Eucana e a sua mulher e dizia: o Senhor te dê descendência desta mulher em lugar do filho que pediu e entregou ao Senhor. E voltavam para o seu lugar. E o Senhor abençoou a Ana, e ela concebeu e deu luz a 3 filhos e 2 filhas. E o menino Samuel crescia diante do Senhor. Aleluia! E o menino Samuel crescia, e o menino Samuel ministrava perante ao Senhor. Estenda a sua mão para cá, nos abençoe. Nós oramos para que a tua palavra, Senhor, nos revigore, seja ministrada nessa noite e revigore o nosso coração. Nós oramos, Senhor, para que o teu nome seja glorificado e exaltado em tudo que vamos dizer, em tudo que vamos viver aqui. Louvado seja Deus. Amém, querido? Se tem uma coisa que o Espírito Santo quer fazer nesses dias, é restaurar a nossa atenção. Nós temos lidado com uma geração muito distraída com tudo. Uma geração que foi afetada por imagens. Uma geração que foi afetada por informações, por comunicações. É uma geração que tem muita informação. Mas nós precisamos ser restaurados na nossa atenção, naquilo que nós fomos chamados para fazer.
Nós somos sacerdotes. A ideia original de Deus sempre foi sacerdócio real e uma nação santa. E o trabalho do sacerdote não é ministrar a pessoas, é ministrar a Deus. Então o Senhor quer restaurar a nossa atenção para isso. E às vezes eu vou na igreja, porque eu estou acostumado a ir na igreja, e no final o pastor ora por mim, ou no começo, e depois o pastor chama todo mundo para frente, vai ungir com óleo. Então eu estou sempre buscando receber algo. E não está errado, porque a Bíblia diz que a gente deve orar um pelo outro, não tem problema nenhum com isso. O problema é que nós vamos sutilmente desviando do nosso propósito original, que é ministrar ao Senhor. Nós não fomos chamados para ministrar pessoas. Nós somos chamados para conviver com as pessoas, para nos relacionar com as pessoas, para viver diante das pessoas e para servir as pessoas. Mas nós fomos chamados para ministrar perante o Senhor. Então, muitas vezes, estou vindo um evento agora, eu estava num grande evento lá em Goiânia, agora tinha 20 mil pessoas, 20 mil jovens, gritando, pulando, dançando, a glória de Deus estava muito forte naquele lugar, mas eu percebi assim que tinha muita gente distraída também, e eu até dei uma palavra, eu disse: olha, não se preocupe de registrar esse momento agora, se preocupe em viver ele, porque às vezes a gente está ali registrando o momento, deixa que as câmeras façam isso, elas registram o momento. Mas às vezes a gente está ali no momento da unção, no momento da glória, e a gente quer registrar o momento, e a gente esquece de viver aquele momento tão gostoso, que é viver aquele momento debaixo da presença de Deus. Tem problema tirar uma foto? Claro que não, gente. Mas às vezes eu vou ministrar, e a gente nunca viveu isso, né? A gente está vivendo isso agora, e para nós esse lugar é novo. Agora que eu digo de 2, 3 anos para cá, às vezes às vezes eu estou numa igreja adorando, sentado lá na frente, adorando, na hora do louvor, vem alguém com um telefone: pastor, posso tirar uma selfie? Dá vontade de dizer assim: ô crente, vai adorar a Deus, cara. O culto está rolando e você quer tirar selfie com o pregador? Você não entendeu nada, amigo. Eu não estou dizendo que você não pode tirar uma foto com quem você adora, não, com quem você ama, com quem você se relacionou, com quem você como é que se chama? Se conectou, aquela pessoa liberou uma palavra, tocou o seu coração, uma canção, glória a Deus, amém? Mas irmão, está uma tietagem desgraçada na obra de Deus, está uma tietagem terrível. Eu tenho ido em eventos assim, que eu quero entrar no altar para pregar, e eu fico esperando primeiro todo mundo sentar. Às vezes não dá para ficar lá na igreja, às vezes não dá. Não é, Reuel? Porque para nós é novo, as pessoas assistem a gente na internet, glória a Deus, eu não tenho problema, por favor. No final a gente tira uma foto. Eu tenho até uma 3x4 aqui que eu trouxe. Não, a gente não tem problema com isso. Não tem problema, sério. O problema é que a gente não entendeu o nosso sacerdócio. A gente tem ido em igrejas ministrar, não é, Reuel? Que acaba a reunião assim, às vezes nem acaba, às vezes está no meio do louvor, eu estou ali fechado os olhos, aí vem alguém e diz: pastor, o senhor vai ter que tirar uma foto comigo agora. Eu disse: eu não vou ter não, espera o culto terminar, depois a gente tira. Vamos adorar a Deus, o culto está rolando. O culto está rolando, a música está rolando ali, está todo mundo ali, e a pessoa quer registrar o momento, ela está mais preocupada em registrar o momento do que curtir o momento, do que desfrutar daquele momento. Pedro não era bobinho não, quando a glória veio, ele disse: vou fazer 3 cabanas, vou ficar aqui está gostoso. Tem culto que você não quer mais nem que acabe, não quer nem ir embora, né, irmão? Dá uma tristeza, meu Deus, tem que voltar para a minha vida. Jesus, eu quero ficar aqui, Jesus, está bom demais aqui, meu Pai. Irmão, não tem problema, vamos tirar foto, vamos conversar, vamos orar, vamos brincar, vamos rir, mas nós precisamos entender qual é o nosso sacerdócio, amém? Irmão, não é o evento não ministra no coração de Deus. Quando a gente faz um evento, vocês viram aqui um monte de evento, o evento é para ministrar nas pessoas, não é para ministrar a Deus. Todo evento que você viu aqui é para ministrar vocês, as pessoas, não é para ministrar a Deus. Deus não precisa de evento. O que Deus precisa é de sacerdócio. Deus precisa de sacerdócio.
Esse microfone está estranho. Está cortando meu som aqui, eu não sei o que é. Essa caixa que está cortando. É para você, né? Mas para mim não está. Para mim está cortando, está dando um. Então, queridos, quando a gente faz um evento, os 10 minutos que você viu passar aqui de evento, tem a feijoada, tem a escola, tem retiro, tem um monte de coisa. Tudo isso, querido, é para ministrar as pessoas, não é para ministrar a Deus. Sabe quem é que ministra a Deus? Sou eu, quando eu entro no meu quarto, fecho a minha porta. É o indivíduo que ministra em Deus. Agora, claro, se todo mundo que ministra a Deus for para um evento, não tem como a glória não vir, né? Todo mundo que está lá diante de Deus ministrando, aí vamos fazer um evento, vamos todo mundo para o evento, vai todo mundo para o evento. O que é que você acha que acontece? A glória de Deus vem. Nós somos sacerdotes para ministrar o Senhor, amém, irmãos? Fomos chamados para viver isso. Fomos chamados para estar diante do Senhor. Então, a gente tem ouvido muito no Evangelho que Deus vai te projetar, que Deus vai te levantar, que Deus... Irmão, eu acredito, Luiz Hermínio, posso estar errado. Eu acredito que nós estamos vivendo num tempo que nós não seremos projetados, nós seremos peneirados. Amém? Não é projetado, Deus não pode mais projetar o que está errado. Deus tem que primeiro peneirar, solidificar, consolidar, para poder levantar aquilo que está certo. Jesus disse: quando eu for levantado, atrairei todos a mim. Então nós precisamos entrar nesse lugar. Amém, querido? Não se preocupa de ser projetado. Você vai ser projetado se você superou a peneira. Amém? Superou a peneira. Foi isso que Deus falou para Pedro. Jesus falou para Pedro isso em Lucas 22, 31. Ele diz: Pedro, o diabo me pediu para peneirar você, e eu vou orar para que a tua fé não desfaleça. Jesus não disse: eu vou te livrar da peneira. Ele disse: eu vou orar para que você não desfaleça, para que você não venha sucumbir, para que você suporte a peneira. Amém? Jesus disse: Pedro, o diabo me pediu para peneirar você. Só faltou Jesus dizer assim: eu vou deixar. Porque o que Jesus disse é exatamente o que ele está tentando dizer. Ele está dizendo: olha, ele me pediu para peneirar você, e eu vou orar. Mas não vou orar para te livrar, não. Vou orar para que a tua fé não desfaleça. Deus não vai livrar você da peneira, amém, irmãos? Agora, pasmem, a palavra peneira é uma palavra ali no Novo Testamento grega, que ela significa siniazo, que significa testar a fé de alguém até o limite, testar a fé através da agitação interior a ponto de ser destruído. Dá aleluia de novo, aleluia, peneira. Peneira nele, Jesus. Testa a fé dele, Senhor. Testa a sua fé por agitação interior, ao ponto de ser destruído. Não está dizendo que você vai ser destruído. Ele está dizendo que você vai ser testado ao ponto de ser, mas não vai ser. Amém? É peneira em você, meu amigo. Evangelho é isso. Evangelho não é projeção. Deus vai te projetar, não. Você já é salvo. Todo salvo é projetado para viver a eternidade com Cristo. Você já está projetado para sempre, meu amigo. Então aprenda a suportar a peneira. Aprenda a viver uma vida de fé no Evangelho. Amém? A gente quer ser espiritual, a gente não consegue ser humano. Eu não tenho problema de lidar com as coisas de Deus. Eu tenho problema de lidar com as coisas da terra. As coisas de Deus eu dou 3 glórias, 3 aleluia, chacarabacanta e vou para cima. E dá tudo certo. Agora quando eu tenho que descer, que a espaçonave para, que você tem que lidar com as coisas de marido, de pai, de pastor, que você tem que lidar com as coisas das pessoas, dá vontade de pegar a nave de novo, irmão. Por que você acha que a nuvem parava? Ele seguiu a nuvem, aí de repente a nuvem parava, parou a nuvem, agora a gente vai montar tenda, montar barraca. A nuvem parava, era Deus dando uma oportunidade para eles lidar com as coisas de gente.
Porque seguir a nuvem é fácil, difícil é quando ela para. Que você tem que olhar para baixo e ser gente. Está no tempo de você ser gente agora, amém, meu irmão? Amém? O Senhor quer gente ministrando perante Ele. Não é gente alienada não, mas é gente. O Senhor quer você ministrando perante Ele. Quando a nuvem parava, Deus estava dando uma oportunidade deles serem gente. Seguir a nuvem é fácil, irmão. Vir para o culto, entrar na adoração, entrar na intimidade. Oh, show. Mas daqui a pouco o culto acaba. E amanhã é segunda-feira, meu amigo. Oh, aleluia. E não precisa nem esperar amanhã. Não tem dia mais terrível do que o domingo à noite. Não é? Que amanhã você diz, ai, tudo de novo. Começa tudo de novo. E parece que tudo que o pastor falou ontem à noite, hoje de manhã não faz sentido nenhum, porque não mudou nada na minha vida. E você está esperando que Deus mude a sua vida, e Deus quer mudar você. Deus quer mudar a sua concepção, Deus quer mudar o seu entendimento, as suas perspectivas, as suas expectativas. Deus quer mudar você. Deus quer que você olhe para a vida com os olhos dEle, com a glória dEle, com a graça dEle. Aleluia. Então a gente está aqui toda semana falando, vai dar certo, e vai, aleluia. Oh, e você diz, aleluia. E gente aqui dança e pula e canta. Na segunda-feira, quando o relógio desperta, a gente diz, meu Deus, não mudou nada. O pastor Luiz, tudo de novo. Ei, aprenda a ser gente, querido. Aprenda a ser gente. O importante no ministério não é só estudar o que Jesus fez, como eu disse, vamos estudar. Não, vamos estudar, mas no Evangelho você não estuda só o que Jesus fez, você estuda também o que Jesus não fez. Tem coisas que Jesus não fez. Eu tenho que aprender que Jesus não faz tudo como eu quero. Já pensou, Jesus ia todo ano em Jerusalém. Ele deve ter passado pela Porta Formosa algumas vezes e visto aquele paralítico lá. Algumas vezes Jesus deve ter visto o paralítico lá na Porta Formosa. E deve ter pensado, puxa, esse aí é o homem que Pedro e João vai curar, será? Eu não sei, eu que estou imaginando. Tem coisa que Jesus não fez. Por quê? Porque, querido, Deus não quer funcionamento, Deus quer parceria. Deus quer ser ministrado por você e ministrar em você, amém? Agora esse menino, a Bíblia diz que o menino ministrava perante ao Senhor, sendo ainda um menino. Ele era um menino. O problema não é ser imaturo. O problema é querer ser imaturo e começar pelo lado errado, querer trabalhar para Deus. Eu tenho que ministrar ao Senhor, amém? Alô? Amém? O problema é eu tenho que ministrar ao Senhor, não é trabalhar para Deus. Eu posso ser menino, não tem problema. Eu posso não saber muito. Eu posso não ter todas as respostas, mas se eu quero ministrar ao Senhor, o Senhor vai ministrar no meu coração. Ana, se você ler o capítulo 1 do livro de 1 Samuel, Ana era uma mulher estéril, ela não gerava filhos. E aí ela vai na terra de Deus, e quando ela chega lá, ela percebe que a terra está mais estéril do que ela, que o sacerdócio está mais estéril do que ela. E agora a Ana tem um problema, porque ela tinha um problema só, agora ela tem dois, porque primeiro ela não tinha filho, então ela está pedindo um filho, e Deus não deu um filho para ela. Mas quando ela chega na terra e ela percebe que a terra está mais estéril do que ela, que o sacerdócio de Eli está mais estéril do que ela faz um voto. Ela diz, se o Senhor me der um filho, eu te dou um sacerdócio, eu te dou ele, e ele vai servir perante o Senhor. E foi exatamente isso que aconteceu. Querido, Deus só ouve o seu clamor se o seu clamor não tem a ver só com você. Bota isso na sua cabeça, amém? Deus não responde oração egoísta. Deus só responde oração que não tem a ver só com você. Ela não pediu só um filho, ela disse, se o Senhor me der um filho, eu te dou um sacerdócio. Eu entrego esse filho para você, ele vai servir você.
ele vai servir perante o Senhor, ele vai estar ali ministrando perante o Senhor. A palavra Samuel significa Deus ouve. Foi o nome que nós demos para o nosso filho por conta disso. Ele ia nascer com uma enfermidade, e a gente orou e disse: Senhor, se tu curares o nosso filho, ele é teu. Ele já é teu mesmo, né? Porque os filhos são herança do Senhor. Mas nós queremos que ele sirva ao Senhor. Nós vamos entregá-lo para ti. Ele está lá jogando uma bolinha, fazendo uma fezinha. Mas ele é do Senhor em qualquer ambiente. Seja no altar, seja num campo de futebol. Ele é do Senhor. Nossos filhos foram entregues. E nós colocamos esse nome nele por conta disso. Deus ouve. Cada vez que Ana chamava Samuel, ela estava dizendo: Deus ouve. Deus ouve. Samuel, ela estava dizendo: Deus ouve. Deus ouve. Ela estava dizendo isso. Sabe quando é que Deus ouve, querido? Quando o clamor não tem a ver só com você. Então reavalie as suas orações. Reavalie se o que você está pedindo para Deus tem a ver com você, ou tem a ver com o todo, tem a ver com o corpo. Porque, irmãos, a intimidade com Deus, ela vai gerar concepção. Ana, primeiro ela se desesperou no altar. Ela orava de uma forma que não se ouvia nem a voz dela, ao ponto de Eli, se bem que ele estava meio desviado, né? Mas ao ponto de Eli achar que ela estava embriagada. Então ela deu um passo de desespero. Segundo, ela fez um voto. Terceiro, ela recebeu uma palavra, uma diretiva de um sacerdócio. Quarto, a Bíblia diz que ela voltou para sua casa e se deitou com seu marido e concebeu. Ou seja, ela teve intimidade. Irmãos, e a Bíblia diz que Samuel, no capítulo 3, servia a Deus perante Eli. Samuel servia ao Senhor perante Eli. Essa palavra servir é a palavra que nós usávamos no discipulado, sharat. Yad sharat, que é curados para servir, curados no espírito, na alma e no corpo, e servir sem esperar a recompensa. Isso é sharat. Ministrar, servir, estar a serviço de. Só que hoje nós achamos que o sacerdócio é para ministrar só pessoas. Não é, querido. O seu sacerdócio é para ministrar perante Deus. Você nunca vai servir as pessoas bem servido. Dar o que elas realmente precisam, não o que elas estão pedindo, se você não servir perante o Senhor. O sacerdócio real, ele ministra perante o Senhor. Deus não precisa de ministração, Deus precisa, mas Ele deseja que você ministre a Ele. Porque quando você ministra a Deus, você se converte naquilo que você está ministrando, naquilo que você está adorando. Por que eu estou falando isso, pastor? Irmãos, e talvez essa palavra é para líderes, mas da minha concepção evangélica de ser, eu acredito, querido, que todos têm que ministrar perante o Senhor. Não existe a classe do altar e a classe da cadeira. Todos têm que ministrar perante o Senhor. Mas as pessoas às vezes na igreja, elas querem oportunidade no altar. Não é a oportunidade que Deus te chamou. Deus te chamou para ministrar perante Ele. Você só pode ministrar perante pessoas se você está ministrando perante Deus. O seu sacerdócio implica em passar tempo com Deus, e aí sim passar tempo com pessoas. Você só pode tocar se você ministra perante o Senhor. Você só pode dançar se você ministra perante o Senhor. Você só devia pôr a mão em alguém para orar se você ministra diante do Senhor. Amém, querido? Porque se eu não ministrar o Senhor, ministrar só pessoas, primeiro eu vou cansar, eu vou esgotar, eu vou irritar, eu vou criticar e eu vou condenar. É por isso que está cheio de gente na igreja, irmão, criticando umas às outras, falando mal umas das outras. Por quê? Porque falta pessoas que ministram perante o Senhor. Nós discutimos a forma de fazer, discutimos teologia, mas quer ver? Quando nós vamos todos ministrar perante o Senhor, já não tem mais católico, já não tem mais evangélico,
já não tem mais pentecostal, já não tem mais tradicional, já não tem mais neopentecostal, porque se todos ministrassem ao Senhor, o Senhor daria uma palavra só para a terra, uma só. Por isso que há um monte de ideias nas igrejas, um monte de movimentação, e a gente diz, isso é de Deus, porque Deus é multiforme. Ok, Deus é multiforme, mas se tem uma coisa que Deus concorda, que todos devem ministrar perante o Senhor. Quando Deus desceu em Êxodo 19, por que você acha que Deus mandou Moisés ir lá buscar o povo? Deus queria trazer eles para perto, Deus queria falar com aquele povo. O povo não quis, então Deus teve que levantar uma tribo chamada Levi, para que aquela tribo então ministrasse perante o Senhor. Mas a ideia original de Deus sempre foi que todos ministrassem perante o Senhor. Amém? Pastor, mas eu sou só membro da igreja. Não existe. Existe na igreja instituição. Na igreja, no corpo de Cristo, não existe eu sou membro e você é o líder. Não, existe, todos somos iguais. Todos temos que ministrar perante o Senhor. Todos temos que orar. Se tem um dom que não está na Bíblia, é o dom de cantar. Porque todos temos que cantar perante o Senhor. Eu tenho o dom de cantar. Esse dom é para todos. Deus deu igual para todo mundo. Mas hoje não, nós temos os pregadores e os cantores. Canta, irmão, por favor. Vá para a presença de Deus e cante. Deus te chamou para ministrar e Ele gosta disso. Mas pastor, eu não sei. Samuel ministrava ao Senhor sendo ainda um menino. Mesmo que você seja menino, imaturo, crente novo, me converti semana passada. Ei, não pare de ministrar nunca, porque o dia que você parar de ministrar ao Senhor, você vai perder o fogo do seu espírito, e você não vai ter mais nada para que dar aos outros. Você só vai trazer informações acerca da história. Nós estudamos a história da igreja. Nós temos que entrar no coração de Deus e saber o que Deus quer da igreja. Estudamos a história. Não estou dizendo que isso não é importante. É importante. Eu estou dizendo que isso não substitui o trabalho de ministrar o coração de Deus. Nós precisamos voltar a fazer isso, irmãos. Porque um menino adorou o Senhor. O sacerdócio lá estava caído. Eli estava desviado. Os filhos de Eli, vocês viram, eles roubavam o sacrifício antes de cozinhar a carne. A lei dizia que a gordura era do Senhor, a carne depois de assada, então o sacerdote podia comer ela. Mas eles pegavam a carne, pegavam a oferta, eles enfiavam o garfo na panela e pegavam a oferta antes mesmo dela estar pronta, antes de o Senhor ter recebido a parte dele. E é isso que muitas vezes a igreja tem feito hoje. Só estou usando o sacerdócio levítico aqui para dar um parâmetro para a gente, mas é muitas vezes o que a igreja tem feito. Ela tem andado na frente de Deus. Deus nem recebeu a parte dele, nós queremos a nossa. Deus nem recebeu o que é dele, nós queremos o nosso. A gente nem adorou o Senhor. Vê, o cara passa o louvor todo lá na cantina comendo coxinha, e depois ele vem e quer que Deus fale com ele. Escuta, você precisa ministrar ao Senhor. Leia bons livros. Eu leio muito livro. Tem 4, 5 livros que eu leio de uma vez só. Tem um no banheiro, um no meu quarto, tem um na minha cabeceira, tem um dentro da minha bolsa. Eu estou sempre lendo direto. Agora estou induzindo o meu amigo a ler também. Só não comprar camisa igual, né? Por favor. Leio bastante, mas nenhum livro desse substitui o meu tempo. O que eu vou falar é sério. Às vezes nem a Bíblia. Às vezes eu tenho que fechar a Bíblia para ministrar o coração de Deus.
Não, pastor, o senhor está dizendo que a Bíblia... Não é isso que eu estou dizendo. Escuta bem, ô internauta. Infernauta. Escuta bem, infeliz. Eu estou dizendo que às vezes você precisa até fechar a Bíblia, para não se distrair, para você entrar no coração de Deus. E certamente tudo que Deus falar aqui vai estar escrito aqui. Você pode ter certeza que está. Porque Ele é fogo. Ei, Ele quer trazer a Bíblia revelada, não é só informações bíblicas. A Bíblia você vai comer, vai dar vontade de comer a Bíblia. Porque você está ministrando no coração de Deus, Ele começa a falar, diz assim, vai lá em tal lugar, naquele versículo. Você diz, não está na Bíblia. Ele está. E não é pegadinha do malandro. É Deus revelando o que Ele está fazendo nesses dias. A igreja precisa parar muitas coisas, irmãos, e ministrar perante o coração de Deus. A igreja está muito distraída com as suas petições, muito distraída. Ei, o seu serviço, olha aqui para mim, obreiro do Senhor, obreiro, diácono, presbítero, pastor, apóstolo, bispo. O seu serviço na congregação não substitui. Na realidade, o seu serviço está matando você. Não substitui o seu tempo com Deus, o seu ministério de chorar diante de Deus. Deus precisa dos ministros de lágrimas que chorem diante do altar. Eu não estou falando desse altar aqui eu estou ministrando para vocês. O sumo sacerdote, quando ele entrava no Santo dos Santos, ele tinha que usar uma roupa de linho, porque ele não suava. Se caísse uma gota de suor era problema, mas uma gota de lágrima podia cair. Porque Deus queria a inspiração, não a transpiração. Não pense que com o seu serviço você vai impressionar a Deus. Mas eu sou dedicado, glória a Deus. Glória a Deus pela sua dedicação. Mas não pense que com o seu ministério, com o seu serviço, você vai substituir o fato de ministrar no coração de Deus. Todos precisam ministrar ao Senhor, mesmo sendo meninos. Ensine seus filhos a ministrar perante o Senhor. Ensine eles a buscarem a Deus. Fala para eles o que eles precisam. Quando eles pedirem, pai, alguma coisa, vem cá, você vai orar por uma semana. De vez em quando eu pego um livro, dou na mão de Samuel, você tem que ler esse livro. Você tem um mês para ler esse livro. Um mês só? Um mês. Incentive eles a buscarem a Deus, porque um dia você não vai estar mais aqui, cara. Porque no normal, na natureza normal, os pais devem ir primeiro. Ensine eles a buscarem ao Senhor em qualquer lugar. Ensine eles a orarem. Quando eles estiverem com um problema, senta com eles e diz, olha, por que você não vai orar um pouquinho? Fala com Deus. Ministra no coração de Deus. Quem é que fundou o tabernáculo de Davi? Foi Davi. Mas você sabia? Não, abra sua Bíblia comigo, abra 1 Crônicas. Vamos lá em 1 Crônicas. 1 Crônicas é antes de 2 Crônicas. Glória a Jesus. Vamos lá, gente. 1 Crônicas 6. Esses são os que ali estavam com os seus filhos. Dos filhos dos coatitas, Emã, o cantor, filho de Joel, filho de quem? De Samuel, filho de Eucana. Uma das famílias que Davi colocou para cuidar do tabernáculo, Emã, era bisneto de Ana. Então Davi fundou, mas quem gerou o tabernáculo, irmão? Uma das famílias que gerou os cânticos que ali eram ministrados. O coração do tabernáculo. O tabernáculo de Davi, eu estou falando. Foi a família de
de Amã. Amã era bisneto de Ana, uma das 3 famílias que Davi comissionou para ficar diante da arca ministrando. Você pode mudar a história, querido. Você pode mudar a história da tua casa quando você ministra perante o Senhor. Faça um altar na sua casa para Deus. Ministra você. Se ninguém quiser, ministra você. Se ninguém tiver tempo para orar, vai você. Fica você lá. Fica você lá. Talvez vocês vão ser chamados de antissocial. Você vai ser chamado. Você está sempre escondido. Fica você lá. Um dia seus filhos vão agradecer. Um dia seus netos vão agradecer de você passar tempo com Deus. Ministre no coração de Deus, irmãos. Samuel era descendente de Corá, você sabia? Samuel era descendente de Corá. Depois você lê 1 Crônicas 6:37, fala que Samuel era descendente de Corá. Corá foi um dos rebeldes do deserto, que a terra abriu e engoliu. O mesmo homem que começou aquela rebelião, quando ele queria estabelecer um sacerdócio fora dos padrões de Deus. Tem gente que quer estabelecer um sacerdócio fora dos padrões de Deus. O padrão de Deus é ministrar perante Ele, não é de outro jeito. E quem não ministra perante Ele não deveria ter um sacerdócio, não deveria ministrar para ninguém. A terra abriu e engoliu Corá porque ele queria estabelecer um sacerdócio fora dos padrões de Deus. Os padrões de Deus, querido, você faz para ele primeiro, depois Deus faz para você. É você ministra no coração de Deus. A paz virá quando você ministrar no coração de Deus. A depressão vai embora quando você ministra no coração de Deus. A alegria volta quando você ministra no coração de Deus. A prosperidade volta quando você ministra no coração de Deus. Quando você é um homem que fala ao coração de Deus. E às vezes nem fala. Quantas vezes eu entro num quarto e fico só lá. Fecho a porta e fico lá. Sentado, deitado, durmo, acordo, vou ler, escrevo, apago tudo. Não existe uma dinâmica, existe uma intenção. É uma intenção de querer agradá-lo. Você quer ver a sua empresa prosperar? Ministre no coração de Deus. Vai você. Abre os céus daquele lugar. Pastor, mas eu ainda sou menino. Não tem problema, você pode ter aceitado Jesus agora. As coisas na nossa vida foram muito rápidas. As coisas na minha vida, na vida da Iraci, sempre foram muito rápidas. Eu com 2 anos e meio fui consagrado a pastor. Também com 2 anos e meio de crente eu já tinha lido a Bíblia algumas vezes, nem sei quantas. Você acha que Deus não quer fazer? Agora nós não paramos para ouvir a Deus. Nós queremos fazer, nós queremos funcionar. Todos os dias tem ideias novas, tem nova dinâmica, tem nova fórmula, tem um evento novo. E nós agregamos pessoas, não para de chegar gente aqui. Vem gente do Brasil inteiro aqui nos cafés, vem gente do Brasil inteiro nos nossos eventos. Mas eu vou ser franco para você, os pastores e as pastoras dessa casa que ouvem a Deus estão acabando. Nós temos escassez de homens que ouvem a Deus aqui. Não ouvem para funcionar, ouvem para entender. Todo dia tem uma ideia nova, todo dia tem algo novo para fazer. Isso vai nos cansar, vai nos matar, se já não está. Vá buscar o Senhor. Vamos ministrar no coração de Deus. Eu vejo famílias lutando com os seus casamentos. Eu vejo famílias lutando com os seus filhos. Eu estava na conferência agora, um dos pregadores falou
Antigamente, quando um filho passava na faculdade federal, os pais faziam o quê? Faziam um culto de ação de graças a Deus. O filho ia para a faculdade federal, o pai pedia oração na igreja, nós queremos agradecer a Deus, nosso filho passou para a faculdade federal. Hoje os filhos passam para a faculdade, os pais fazem campanha de jejum e oração para não desviar. Os filhos vão para a faculdade e o pai vem para a igreja fazer campanha para o filho não desviar. Irmão, que lugar que nós estamos, que um professor tem a capacidade de roubar seu filho que nasceu na igreja. Que um platonismo tem a capacidade de roubar seu filho, roubar a mente do seu filho. E por que estão roubando? Porque nós não inculcamos. Se a mente dos nossos filhos estão sendo saqueadas, é porque nós não inculcamos na mente dos nossos filhos sobre Deus. Dá um aleluia só. Isso, não me deixa sozinho aqui. Samuel nasceu nessa família de Coreia aqui, essa família de rebelde. Mas Deus sempre tem um remanescente para começar de novo, irmão. Deus sempre tem um remanescente para começar de novo. Glória a Deus por isso. Amém. Um sobrevivente da família trouxe uma semente e gerou o verdadeiro sacerdócio, chamado sacerdócio de Samuel, que era legislador, que era juiz e que era profeta. O sacerdócio segundo os padrões de Deus. Amém, querido? Ministra perante o Senhor. Deus quer que você faça isso. Tem coisas que Deus deu para ti que é só para Ele, é só para dar para Ele, não é para dar para mais ninguém. Essa voz maravilhosa que Deus te deu, essa é só para Ele. Não tenta cantar para os outros, não vai dar certo, amigo. Não tenta gravar CD não. Ei, tem coisa que Deus te deu que é só para Ele. Não tenta dizer o teu ministério, daí não tem nada, é só para agradar Ele. Tem coisa que Deus te deu que é para agradar Ele. Amém? Faça coisas que é para Ele. Faça para Ele primeiro. E se você não está fazendo para Ele, não faz sentido você fazer para as pessoas. Mas eu fui chamado para fazer a obra. Não, você foi chamado como sacerdócio. E sacerdócio ministra a Deus, não faz a obra. Ele só faz a obra depois de ministrar a Deus. Amém, irmãos? Amém? Samuel ministrava para Deus. Amém? Nós queremos um Brasil transformado. Nós temos que ser ministros que ministrem no coração de Deus. Sacerdotes de oração, ministros que buscam a Deus. Queremos uma nação transformada, mas nós não ministramos. Não, porque Deus vai levantar o Brasil. Aí falamos das esferas de relacionamento, né? Das esferas de os 7 montes que a gente fala, né, Jacques? Deus vai mudar a educação. Deus tem que mudar primeiro a igreja, irmão. Jesus não vai vir quando o mundo estiver perfeito. Ele vai vir quando a igreja for gloriosa. A igreja é gloriosa. Quando a igreja for gloriosa, então Ele virá. Amém, irmãos? Louvado seja Deus. Nós achamos que o padrão para Jesus voltar é o mundo transformado. Não, é a igreja gloriosa. E para a igreja ser gloriosa, os ministros precisam ministrar no coração de Deus. Como é que a gente quer mudar a educação se a gente não mudou nem a igreja? E como se muda a igreja? Primeiro tem que mudar o vocabulário. Enquanto as igrejas ficarem vendendo água, pano, você acha que essa igreja é gloriosa? Não, isso é a Casas Bahia, irmão. Isso não é a igreja. Enquanto a igreja ficar vendendo a bênção, oração da mão cheia é 100, só pouquinho é 20, só o dedo é R$1. Ficar vendendo óleo, essa não é a ideia de Deus. Você quer falar de evangelho? Então vamos falar de evangelho.
Evangelho é quando a igreja é transformada, irmãos. Quando a igreja pensa na volta de Cristo. Porque se ela pensa só em mudar de vida naquela semana, ela não faz sentido abrir as suas portas. A igreja que não pensa na volta de Cristo, que não pensa na eternidade, que não busca Deus, que não trabalha para Jesus voltar, está trabalhando para prosperar, mas não trabalha para Jesus voltar. Não trabalha para que a glória de Deus se manifeste na casa. Está tudo errado, mas vai melhorar. Eu creio. Como, pastor? Se nós começarmos a ministrar no coração de Deus. Se nós começarmos a ministrar no coração de Deus. O Brasil, irmãos, o que eu acho, o que eu penso, o Brasil não precisa de mais igrejas e de mais casas de oração. O Brasil precisa de sacerdotes que ministrem perante o Senhor, que se reúnem para falar a Deus. Vamos nos reunir para falar com Deus, vamos nos reunir para buscar Deus. E não é só oração para Deus mudar a nação. Vamos orar pela nação brasileira, vamos orar, tudo é válido. Mas nós, os ministros do Senhor, e quando eu falo ministros, eu falo para você também, porque você também é o ministro do Senhor. O fato de eu ter o encargo de pastor não me faz melhor do que você, só me faz um tanto mais responsável que você talvez. Mas todos nós precisamos ministrar perante o Senhor. Abra sua Bíblia comigo em Êxodo 33. Glória e majestade estão diante dele. Força e formosura no seu santuário, glória e majestade estão diante dele. Força e Formosura no seu santuário. Êxodo 33, versículo 11. Êxodo 33, 11 diz assim: e falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer fala com o seu amigo. Depois tornava ao arraial, mas o moço Josué, filho de Num, seu servidor, nunca se apartava do meio da tenda. Vai vendo, eu vou ler na minha tradução. Falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer fala com seu amigo. Depois tornava Moisés ao arraial, mas o jovem Josué, seu servidor, filho de Num, não se apartava da tenda. Josué estava sempre lá, vendo Moisés servir. Ele não se atrevia a entrar, porque não era o lugar dele. Nós estamos falando ainda do sacerdócio levítico. Moisés ficava lá, servindo, e Josué observando. Aí Moisés voltava para a tenda dele, voltava para casa. Josué disse, ele não se apartava, ele ficava lá. Quem é que introduziu o povo na terra, irmão? Quem é que introduziu o povo na terra? Então, qual foi o treinamento? Qual foi o treinamento de Josué para introduzir o povo na terra? Qual foi o treinamento de Josué? Foi não se apartar da tenda. Por isso não adianta nós termos só pessoas preparadas para o ministério, nós precisamos ter pessoas ungidas. Preparadas e ungidas. Porque o que quebra o jugo não é a sua inteligência, é a unção que quebra o jugo, irmão. Tem coisas que você não vai entender e Deus vai mandar, põe a mão e ora e vai acontecer, mesmo que você não entenda. Porque o que ministra no coração de Deus é quando você para ouvir o que Deus quer,
mesmo que você não esteja entendendo. O que eu faço agora tu não entendes, e é porque você não entende, você não faz, porque você só faz o que entende. Dificilmente a gente faz alguma coisa que não entende. Quando Deus diz o que eu faço tu não entende, como a gente não entende, a gente não pratica. E o Senhor disse, mas tu vai entender depois. Tu quer entender para fazer? Não, tu tens que fazer o que eu digo, para depois tu entender o que eu estou fazendo. Então o Senhor vai começar a pedir coisas para você que você não vai entender assim, com o seu coração. Você não vai entender com a sua mente. Vai ter coisas assim que são assustadoras. É fora do padrão que você está acostumado. Mas por favor, ministre ao Senhor. Irmão, ministre ao Senhor. Como, pastor? Fica lá. Gasta um tempo por dia. Amém. O moço Josué ficava olhando para Moisés. E olha que ele não era tão moço assim. É que Moisés já tinha para lá dos 80. Josué devia ter uns 30 e perto dos 40. Escuta, irmão. O treinamento dele foi ficar perto de alguém que estava ministrando ao Senhor. O treinamento dele foi ficar perto, foi ver. O treinamento dele foi não se apartar da tenda. Não se aparte da tenda, irmãos. Irmãos, o propósito das nossas escolas, o propósito dos nossos cursos, não é substituir a presença de Deus na sua vida, querido. É te empurrar para ela. Todo o nosso ensino aqui, o propósito é te empurrar para Ele. Porque tem coisas que é só Ele que vai fazer em você. Ninguém tem a capacidade de fazer, meu irmão. Tem coisas que é só o Senhor que vai ministrar. Então todo ministro, ele deve empurrar as pessoas para Cristo. Quando a Bíblia fala da parábola das 10 virgens, que 5 eram nécias e 5 prudentes, em Mateus 25, do versículo 1 ao 13, a Bíblia diz que 5 tinham azeite na sua botija e 5 não tinham. Ei, o azeite não são as pessoas que te dão, elas podem te dar até a botija. O azeite só Ele pode te dar. Quem te dá o azeite é Ele. Esse azeite você não produz atrás de casa. Esse azeite você não compra em Israel. 5 eram nessas e 5 prudentes. Porque as prudentes, elas tinham azeite. Por quê? Porque elas estavam. E eu vou te falar uma coisa. Ai. Eu vou falar? Não espere extrair das pessoas o que você tem que extrair de Deus. As pessoas podem te dar aplausos, podem te dar conhecimento, podem te dar até alegria, pode te dar até oferta, mas azeite, só quem pode te dar azeite é Ele. Então passe mais tempo com Ele do que com pessoas. Se você quer esse azeite, só Ele pode te dar, ninguém mais pode te dar. Não tente extrair de pessoas o que você tem que extrair dEle. Não espere de um ministério o que você tem que receber dele. Não espere de um pregador o que você tem que receber dele. Então todos os nossos cursos, escolas, ensinos aqui sempre foi para empurrar você para Deus e dizer: fica lá, vai buscar a Deus e o azeite vai correr dentro de você. E aí, irmãos, muitos por não ministrar ao Senhor não tem azeite. E aí quando não tem azeite tem que sair para comprar. E por isso muitos não se preocupam em comprar o azeite, porque eles perderam a noção da fonte. Então é mais fácil pagar. É mais fácil pagar para ter o azeite de volta. Ei, só que quem ministra ao Senhor, ele não compra o azeite e também não vende. Que elas pedem: dá no teu azeite. Ele disse: não, vão vocês comprar, vocês já estão acostumados a comprar, vai comprar.
Vocês não estão acostumados a comprar azeite? Vai comprar de quem vende. Não tente comprar quem ministra ao Senhor, irmão. Porque quem ministra ao Senhor não está à venda. Quem ministra ao Senhor, só ministra ao Senhor. E quando está no meio das pessoas, ministra as pessoas porque tem azeite para distribuir. Não é só informações, tem conhecimento, tem sabedoria e tem azeite. Amém? Amém? Tem óleo, e o óleo desce sobre a cabeça, que passa sobre a barba, que desce sobre a orla do seu manto, que vai inundar toda a terra. Esse óleo vai inundar toda a terra. O óleo que desce sobre a cabeça do sacerdócio é um óleo de quem ministra ao Senhor. Eu quero declarar assim, ministros do Senhor que aqui estão, pastores dessa casa, pastoras dessa casa, vai chegar um tempo que vocês vão entrar em lugares, e só porque vocês estão ali, a glória de Deus vai invadir aquele lugar. Eu quero declarar isso sobre vocês. Eu sou um cara, irmão, que estudei pouco, eu não tenho muita sabedoria. As pessoas riem de mim na internet, das coisas erradas que eu falo, e eu não estou nem aí, cara. Porque o azeite só recebe quem ministra ao Senhor. Azeite você não recebe em salas de aula. Azeite a teologia não pode te dar. As pessoas zombam das coisas que eu falo. O verbo está conjugado errado, mas tem azeite. Tem azeite, te mete para ver se você não fica ungido também. Entra lá. Talvez eu deveria passar mais tempo estudando do que com ele. Eu sei disso, porque eu tenho que me preparar. Afinal de contas eu sou um pregador. Mas eu não quero ser um pregador amorfadinha, irmão, que não tem azeite na sua botija, que não tem óleo, que não cura os enfermos, que não salva os doentes, que não declara. Eu não quero ser um pregador de informações que vai falar sobre a história, que não tem nada para dizer sobre Apocalipse, não tem nada para dizer sobre Jesus, nem esteve com Jesus hoje. Por que eu estou falando isso, pastor? Por que você está falando isso, pastor? Porque está chegando um tempo no Brasil e no mundo que esse azeite vai ficar caro para encontrar. Temos falado muito de avivamento, que vai vir um avivamento. Não vai vir um avivamento enquanto os homens não ministrar no coração de Deus. Porque esse avivamento não é um avivamento intelectualizado. Ele não é um avivamento intelectualizado de informações. Ele é um avivamento de pessoas transformadas de glória em glória, com o rosto descoberto de glória em glória. Então se prepare. Por favor, vai buscar agora esse azeite, porque vai ficar escasso nos próximos anos no Brasil. Escute, anote isso que eu estou falando. Pode escrever. Pode escrever. O azeite que eu estou falando para você hoje. O azeite que faz os meninos crescerem diante de Deus. O azeite que faz os meninos ministrar perante o Senhor numa geração de Eli. Casa de Eli era caída, Fernando. Lá para a casa de Eli era caída, mas o menino estava lá diante do Senhor ministrando, e Deus falava com ele. Vocês podem estar em lugares caídos. Você pode estar no meio de um lugar corrupto, de uma política corrupta, de um ambiente corrupto, mas se você está ministrando perante o Senhor, o azeite vai descer sobre a sua cabeça, vai correr na sua barba. Ei, você está entendendo? Vai tocar na orla do seu manto. Cabeça fala de governo, barba fala de autoridade, manto fala de santidade. Esse azeite vai correr sobre o sacerdócio real. Esse azeite vai ficar escasso. Vai buscar esse azeite está na presença de Deus. Ministre ao Senhor, amém? Ministre ao Senhor. Diga para alguém que está do seu lado: para tudo, vai ministrar ao Senhor. Ei, para tudo, vai ministrar ao Senhor, vai ministrar ao Senhor. Antes de tocar bateria, ministre ao Senhor. Antes de tocar teclado, ministre ao Senhor. Antes de dançar, ministre ao Senhor. Antes de servir e botar essa camiseta azul, ministre ao Senhor. Até no estacionamento, se você está trabalhando, você precisa ministrar ao Senhor.
Antes de vir segunda-feira para o escritório, ministra ao Senhor. Ministre ao Senhor. Sabe por que o Brasil vem inteiro aqui? Todos os meses, gente do Brasil inteiro vem para cá, para essa igreja. Você pensa que ele vem atrás de conhecimento, de sabedoria? Não. Eles vêm atrás de azeite. Um azeite que é ministrado aqui por um povo Zé Ruela, pelos ministros Zé Ruela, que nem nós. Eu já tentei ser uma Ruela maior, mas não dá. Esse não é meu chamado. Eu fui chamado para ser Zé Ruela, meu amigo. Eu fui chamado para confundir. O nosso chamado, quem carrega azeite foi chamado para confundir. E sim, os gregos buscam sabedoria, os judeus pedem os sinais, mas nós pregamos a Cristo crucificado. Pregamos a Cristo crucificado. Tem alguém me entendendo aqui? Ei, você que está na internet, está me entendendo também? Vai buscar azeite, porque é o azeite que vai mudar essa nação. Nações da Europa intelectualizada perderam a glória de Deus, e hoje brasileiros têm que ir para lá para levar a glória de Deus de novo. Prepara seus filhos, porque quando nós falamos de evangelismo, quando nós falamos que nossos filhos vão para as nações, não é só para deixar as nações intelectualizadas. Ateus, elas já estão. Elas têm que ser cheias da glória de Deus. E a glória de Deus carrega quem ministra perante ao Senhor. Abra comigo Isaías 50. Me dá mais 10 minutos, 15 talvez. Isaías 50. Quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar, não sabe viver. E onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Levante sua mão e cante isso. quem já pisou No Santo dos Santos, em outro lugar, não sabe viver. E onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Receba isso no seu espírito. as minhas mãos, eu quero levantar E em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Sim, o meu coração eu quero derramar diante do teu altar. Espírito, enche a minha vida. Espírito, sim, Deus, Enche a minha vida. enche-me do teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. As minhas mãos, as minhas mãos eu quero levantar E em louvor te adorar.
teu altar. Sim, Deus. Nós precisamos dos ministros que ouvem você, Jesus, que ouvem o Senhor. Precisamos de ministros diante do altar ouvindo você, Deus. O que o Senhor quer que façamos. Precisamos de homens que ouvem o Senhor, que desçam do monte e saibam como se mover, Senhor. Leva onde eu posso ouvir tua voz. Me leva onde eu Posso ouvir. Sim, sim. Me arrependo de não passar mais tempo com você, Jesus. Eu me arrependo de não ter passado mais tempo com você, Jesus. leva onde eu posso ouvir Me arrependo por trocar você por pessoas e frustrar as pessoas depois por não saber o que fazer por elas. tua voz. Perdoa-me, Jesus. Perdoa-me por passar mais tempo com gente do que com você. E depois as pessoas precisarem de ajuda e eu não saber o que dizer, porque o Senhor não me disse nada. Me ajude, Senhor. Eu quero ficar com você, Jesus. O nosso amor é eterno. O nosso amor é eterno, Jesus. Sim, Senhor, sim. Nós queremos ouvir a sua voz. Senhor. Obedecerei. Ora calaba chura la mandara la bara la chura la mandara. Meu coração, faz de mim tua vontade, pois só na tua vontade eu posso me completar. Ah, Jesus, obrigado. Sim, nós queremos ouvir a tua voz. Posso me completar. A tua voz é doce. A tua voz é diretiva, Senhor. Me leva onde eu posso ouvir tua Erebalaba chora la mandara la. Me leva onde eu posso ouvir tua voz. Me leva onde eu posso ouvir tua voz. Eu não quero mais fazer as coisas sem ouvir você, Jesus. Estou cansado de ativismo. Eu quero ouvir você, Jesus. Não quero mais trabalhar pela demanda das pessoas, mas eu quero ouvir você. Você tem o que dizer. Você sempre quis falar. Você é a palavra, Jesus, o verbo. Você é a voz que ecoa. Isaías 50. Isaías 50, versículo 2 diz assim: por que razão vim eu e ninguém apareceu? Chamei e ninguém respondeu? Tanto se encolheu a minha mão, que já não possa remir? Ou não há mais força em mim para livrar? Eis que com a minha repreensão faço secar o mar, torno os rios em deserto, até que cheirem mal os seus peixes, pois não tem água e morrem de sede. Sabe o que Deus está dizendo? Ele está dizendo: eu vim e vocês não vieram. Eu falei e vocês não ouvem. Ele disse: será que eu vou ter que secar os rios e os mares para que você volte? Para que eu volte a ser a sua única fonte? Será que eu vou ter que tirar tudo que você tem para você entender quem sou eu? Você percebe aqui um clamor do coração de Deus. Ele tinha algo para falar, mas ninguém queria ouvir.
Ele está falando isso para Israel. Se Israel tivesse tempo para ouvir o que Deus queria falar, talvez Israel não teria sofrido tanta disciplina e julgamento. Sabe o que falta nas igrejas? Sabe o que falta na nossa nação? Homens disponíveis para ouvir a voz de Deus. A gente pensa que pode fazer a obra de Deus sem ouvir cada passo. Porque eu tive uma ideia, Deus falou comigo. Às vezes foi só uma ideia, nem Deus falou com você, foi só uma ideia que você teve. Porque se você não estiver funcionando, você não se aceita. Você já viu, as pessoas perguntam qual é o projeto de vocês para o ano que vem, e se você não tiver nada, você sobra no mercado. Porque nós vivemos numa geração que, se não tiver nada planejado, é uma geração que, se não tem planejado, é porque perdeu a visão. Eu me preocupo com pessoas que planejam demais, porque pessoas que planejam demais param de ouvir a Deus. Bota aqui para mim Hebreus capítulo 11, versículo 8. Hebreus capítulo 11, versículo 8, filho. Pela fé Abraão, sendo chamado, o que é que ele fez? Obedeceu, indo para o lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Ele não precisou saber para onde ia para obedecer. Ele só obedeceu, e no caminho então Deus falou e levou ele aonde ele precisava estar. O problema é quando as pessoas planejam demais, esquecem de perguntar para Deus se é isso mesmo que ele queria. Pela fé Abraão, sendo chamado, fez o quê? Obedeceu. Quando você sai sem saber para onde vai, você não tira os olhos de Deus. Agora, quando você já sabe, irmão, veja bem, escute bem o que eu vou falar e preste bastante atenção no que eu vou falar, porque eu não estou condenando uma atitude, eu só estou dizendo que ela não substitui a outra. Irmão, o movimento coach que invadiu os púlpitos das igrejas no Brasil treina as pessoas para chegar em algum lugar. Você tem que conquistar, você tem que chegar, glória a Deus, mas isso é lá na empresa. Tem lugares que Deus vai falar que você tem que sair sem saber o que fazer, mas você sabe que tem que estar lá. Quando você sai do lugar para ir onde você acha que tem que estar, você não tira os olhos do lugar. Nós não podemos treinar umas pessoas por fora só para conquistar. Irmãos, os movimentos coaches de treinamento, glória a Deus por tudo isso. Eu tenho grandes amigos, pastores que são ministros que fazem isso. Pessoas da nossa igreja fizeram e foi muito bom. Temos o GPC aqui na igreja, que é um projeto lindo com empresários. Mas por favor, nada substitui a presença de Deus. Vai ter coisas que Deus vai falar, você vai ter que ir, vai ter que entrar, e você não sabe nem como é que vai ser. Então não adianta você querer ter tudo planejado. Deus vai te impressionar no caminho. Amém? Você está se organizando, se programando. Você tem um checklist de tudo que você quer. Mas Deus vem e diz: não vai ser assim. Eu vou fazer uma coisa extraordinária, que nem olhos viram, que nem ouvidos ouviram, que nem está no coração, mas Deus a revelou pelo seu Espírito. Ou seja, eu vou falar no seu interior coisas
que nenhum olho viu, que nenhum ouvido ouviu, mas você vai saber. Se você ministrar comigo, eu vou ministrar contigo. Se você me fizer prioridade, eu também lhe farei prioridade. Vamos estudar, vamos nos preparar, vamos afiar as ferramentas. Mas quando Deus chama, vai. Sem saber para onde vai. Abraão andava sem saber para onde ia. Versículo 9. Pela fé habitou aonde? Na terra da promessa, como em terra alheia, morando em... Sabe o que é que significa morar em tendas? É que ele não estava no lugar fixo. Ele sabia que ali não era o lugar fixo. Com Isaac e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Por que ele andava tabernaculando com Cristo? Porque Abraão já tabernaculava. Por que Abraão tabernaculava? O 10 responde, por quê? Porque esperava a cidade que tem fundamento, da qual Deus é o artifício, o construtor. Ei, você está me entendendo? Você está me entendendo? Constrói essa casona bonita, daqui a pouco Deus diz, eu vou te levar para outro lugar. Constrói essa igreja bonita, daqui a pouco Deus diz, eu vou te levar para outro lugar. Você firma os passos, Deus diz, ei, vamos para a cabana você monta, desmonta, você está sempre olhando para a nuvem, você monta, desmonta, remonta, você está sempre olhando para a nuvem, e quando a nuvem para, o maná está no chão, quando a nuvem para, o maná está no chão, quando a nuvem para, o maná está no chão, não siga o maná, siga a nuvem, siga a nuvem, não siga o maná. Quando você para de seguir a nuvem para seguir a sua necessidade, não significa que a nuvem vai atrás. Mas quando você para de seguir a sua necessidade, diz, eu vou seguir a nuvem. E se o maná quiser, ele que vem atrás de mim. E quando eles acordavam pela manhã, o maná estava lá, meu amigo. Ei, porque quem anda com Deus, meu irmão, vai conhecer o que eu estou dizendo, vai conhecer prosperidade, vai conhecer vida com Deus, vida abundante. Quer parar de sofrer? Para de seguir a necessidade. Foi isso que mexeu no coração de Deus quando Ana não orou mais por sua necessidade. Quando ela parou de orar por sua necessidade, ela orou, se o Senhor me der um filho, eu te devolvo, eu te dou um sacerdócio. Deus disse, essa menina entendeu. Ela entendeu. Ela entendeu. Então não teve jeito, Deus deu um filho. Ela entregou, o Senhor deu mais e deu mais. Porque tudo que você faz em parceria com Deus, isso vai prosperar. O que você acha que Deus te deu dinheiro? Para você ficar rico? Não, é parceria, amigo. Por que Deus te deu fama? É para você ficar famoso? Não, é para você ser mais útil. É parceria, amigo. Para que Deus te deu grandes coisas? Para que Deus está fazendo, preparando você para grandes coisas? É parceria. Se você entender a parceria, meu Deus, o tempo voa, o tempo passa, o tempo voa, mas a poupança Bamerindos, lembra lá, faliu, né? Continua numa boa, coisa nenhuma, quebrou. Por quê? Porque retém. Não é para reter, irmão, é para soltar. E essa veio agora do céu, aleluia. Coisa linda. Só fica retendo. Solta. Eu vou parar aqui, tá bom. Falta homens disponíveis para ouvir a Deus. Tem gente que diz assim, eu estou esperando no Senhor. Mas a palavra esperar na Bíblia significa esperar enquanto busca. Não é esperar sentado o pão cair do céu. Esperar no Senhor significa eu vou para a presença dEle e vou ficar lá, eu vou ministrar em Deus até Ele se mover. E Ele vai mover. Como Ele vai mover, você vai ver Ele mover. Isso não é promessa de Luiz Hermínio não, querido. Amém?
Esperar em Deus significa dar tempo para Deus falar. Significa cultivar a sua presença para descobrir o que pesa no coração de Deus. O que está pesando no coração de Deus hoje? O que Deus quer falar comigo hoje? Sobre o que Deus quer me comunicar? Significa, olha, esperar em Deus pode significar até em abandonar as suas boas ideias. Pode significar até abandonar os seus esforços humanos. Esperar em Deus é terrível para quem é produtivo. E às vezes Deus tem que parar a sua produção para você aprender a esperar em Deus. Esperar em Deus é entregar a iniciativa para Deus. É aguardar a sua presença, porque na sua presença sempre tem uma palavra de ordem, de revelação, que vai revelar a sua vontade. Esperar é esperar enquanto busca. E para terminar mesmo, agora de verdade, Salmo 25, bota aqui, filho, Salmo 25, verso 5. Mas pastor, eu não consigo ficar parado, eu sou muito produtivo, eu sou um homem muito ativo, então vai ter que desativar. Você vai ter que aprender um pouquinho com Jesus. Eu não vou profetizar não, mas eu vou falar. E se Deus tiver que tirar você do emprego para você parar e voltar a viver? E se você tiver que perder o emprego? Salmo 25, verso 5. Guia-me na tua verdade e ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação. Por ti estou esperando todo o dia. Vai ali nessa palavra esperando. Ela vem da palavra esperar enquanto busca. Buscar. Não desistir. Amém, irmão? Eu quero deixar essa palavra para você. Talvez esperar significa abandonar seus projetos humanos. Aguardar na presença dEle. Quem sabe Deus precisa tirar mais alguma coisa sua? Eu acho que não. Eu acho que você pode hoje dizer: Deus, eu entrego a iniciativa para você. Seu é o sim e seu é o amém. Eu vou deixar o Senhor me ensinar a decidir. Quem sabe você veio aqui hoje nessa expectativa. Pastor, eu preciso ouvir uma palavra. Eu te falei uma palavra. Quem sabe você precisa soltar algumas coisas aqui nesse altar. Hoje eu quero orar pelos crentes que estão carregados de bagagens, que eles não têm mais tempo para nada. Ei, Jesus era tão ativo, mas nunca estava com pressa. Quem sabe hoje você não tem que soltar algumas coisas nesse altar. Fique à vontade. Ele é todo seu. Quem sabe você tem que dizer: Deus, eu quero te ouvir de novo. Eu quero sentir aquele gozo que eu sentia nos dias atrás, nos anos atrás. Eu quero, Deus. Deus não alterou o seu propósito original. Deus ainda tem o seu propósito firme, eterno, de formar um reino de sacerdotes. Deus não abandonou o seu projeto original. O que Ele tinha com Adão, Ele quer ter com você. Ele levantou uma tribo lá, porque o povo não quis Ele levantou uma tribo, para pelo menos aquela tribo ministrar perante Ele. Ele sempre quis pessoas ministrando perante Ele. Tem lugar aqui, ó. Tem lugar desse lado também, ó. Lugar secreto, só eu e você. Eu me esvazio, venha me encher. No lugar secreto, só eu e você. Eu me esvazio, venha
Deus não alterou o seu propósito original. Ele ainda está. O propósito original de Deus sempre foi ter uma nação de reis e sacerdotes. Pessoas que apreciam a sua presença, contemplem a sua glória, gozem da comunhão íntima com Ele. Ele sempre quis isso, irmãos. Deus ainda é o mesmo. Ele almeja conversar com o seu povo. Ele almeja falar com o seu povo. Nesse caso agora com a sua igreja. Por que você não dá a chance dele se comunicar com você? Por que você não busca a palavra dele em vez de buscar a palavra de um profeta? Por que você não procura descobrir como entrar na sua vocação sacerdotal? Ah, mas é porque eu aprendi sobre o sacerdócio levítico. O sacerdócio levítico também era para ministrar perante o Senhor. Bota aqui para mim, ó. 1 Crônicas 23, 13. 1 Crônicas 23, 13. Põe no telão, filho. 1 Crônicas 23, 13. Todos os filhos de Arão, Arão e Moisés, e Arão foi separado para santificar a santidade das santidades, ele e seus filhos eternamente, e para incensar diante do Senhor, e para servirem, e para darem a bênção em seu nome eternamente. Arão foi levantado para quê? Arão foi separado para servir no Santo dos Santos, ele e seus filhos perpetuamente, para queimar incenso diante do Senhor, para servir e dar a bênção em seu nome eternamente. Eles foram chamados para ministrar perante o Senhor. Como é que eu vou dar a bênção? Como é que eu vou abençoar pessoas se eu não ministro em Deus? Deus não ministra em mim. Isso é religião, irmãos. Isso, querido, solta tudo aqui. Faça um voto com Deus agora. Faça o que Ana fez. Diga: Senhor, gera em mim de novo algo para mim entregar para você. Eu quero entregar para você algo, Senhor. Gera em mim de novo o desejo de buscar o Teu nome. Gera em mim de novo o desejo de falar com você, Deus, de buscar a Tua glória. Gera em mim de novo o desejo, Senhor, de falar diante de Ti. Eu quero declarar para você: tua casa vai viver em santidade. Símbolos não me ensinam sobre santidade. Símbolos representam a Deus, mas não me ensinam sobre santidade. O que me ensina sobre santidade é olhar firmemente para Jesus. O fogo dos olhos de Jesus vão queimar a minha alma. O fogo dos olhos de Yeshua vão queimar o meu coração. Ei, estenda a mão para cá, querido. Pai, eu oro por uma geração de sacerdotes e uma nação santa. Eu oro pelo um desejo de buscar ao Senhor, de orar. Oro para que venha um desejo de buscar ao Senhor nas madrugadas. A igreja que não ora mais de madrugada, Senhor, que não ora nem de dia, vai orar de madrugada. Traz esse desejo de volta para a igreja, Senhor. Por favor, Senhor. Nós não fomos chamados para ministrar em pessoas, fomos chamados para ministrar no Senhor. O nosso encargo é de oferecer incenso ao Senhor. Nós temos colocado ênfase no lugar errado, Senhor, perdoa a gente. Aquilo que nós chamamos de ministério, Senhor, não tem sido ministério sacerdotal. Tem sido ministério para o povo, para a igreja, mas não para o Senhor. E esse ministério que é para o povo não pode restaurar a igreja. O ministério que restaura a igreja é o ministério que ministra ao Senhor. Oramos, Pai, para o Teu nome ser glorificado. Derrama a Tua glória, derrama o Teu favor, derrama a Tua unção aqui, Senhor. Por favor, Senhor, ministra em nossos corações. Dá um desejo para a gente te buscar, Senhor. Desejo, a gente vai ficar incomodado quando a gente passar o dia inteiro sem te dar um cheiro, Senhor. Eu quero ministrar o Teu coração, meu Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus.